graça, tudo bem com vocês? Aqui na RNC, mais um programa Os Jumps. Hoje com uma participação super especial com esse casal de pastores. Já vão se apresentar, mas antes eu já gostaria de pedir para vocês, logo de início, para que você deixe seu comentário, sugestões de tema, curiosidades, para que a gente possa trazer no próximo programa, amém? Vou passar para a nossa líder Aline. Paz e graça, para quem não me conhece, a Bia já falou sobre mim. Prazer, me chamo Aline. E hoje nós estamos com esse casal ilustre, esse casal maravilhoso e especial aqui, que foi um desafio para eles estarem aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. E quem convocou eles foi a nossa apóstola Bíblia, que depois foi um belo de um desafio, mas eles estão aqui. Já quero dar a palavra para vocês se apresentarem. Boa noite, paz e graça. Eu sou a pastora Daiane, congrego aqui na Mensageiros já fazem 13 anos. É uma honra estar aqui neste canal, que eu creio que vai alcançar muitas vidas, e é uma honra estar aqui. Paz e graça, boa noite. Sou o pastor Marcelo, casado com a pastora Daiane e membro da Mensageiros há 13 anos também, como ela disse. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Apenas 13 anos, hein, gente? Imagina Só 13. quanto conhecimento tem aqui. Bom, eu já quero iniciar agradecendo pela vida de vocês. Amém. Sei que é muito corrido, mas por vocês terem se disponibilizado e vindo, aceitado esse convite muito especial mesmo, estar recebendo vocês. A pastora Daiane é minha prima, o Marcelo também, meu primo do coração, fazem parte da mesma família em Cristo e da família de sangue também, né? E eu gostaria de perguntar já para vocês, queria que vocês respondessem individualmente, primeiro a Dai, depois o pastor Marcelo, que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, da adolescência de vocês, da juventude, como que foi para vocês chegarem até aqui. Pode começar, pastora Dai. Amém. Vou tentar resumir um pouco, porque é bem longo, né? E nosso tempo é um pouco curto, mas eu comecei a minha trajetória com Cristo na infância, né? Eu fui criada no berço evangélico, né? E onde eu ia com a minha mãe para a igreja. E quando chegou a adolescência, eu entrei em conflito comigo, com alguns questionamentos que eu tinha, e fui ter curiosidade de conhecer, como diz, né, o mundo, as coisas lá fora. E com o passar do tempo, eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor durante uns 3, 4 anos. Foi quando eu já não sentia prazer naquilo que o mundo trazia, não tinha alegria, os problemas, eu achava que eu ia fugir dos problemas e os problemas só aumentavam, e eu sentia aquele vazio, aquela falta que nós temos, que é o do Espírito Santo. E eu recebia muitos convites de pessoas que eu já tinha congregado em outras igrejas para me voltar para Cristo. Essas pessoas diziam que Jesus estava me aguardando, né, que as portas estavam abertas, mas eu tinha um pouco de vergonha, porque, como diz o mundo, eu imaginava, agora que ela viveu tudo o que queria, curtiu, agora quer voltar para a igreja. E eu tinha esse receio de que as pessoas iriam falar de mim. Então eu fui para uma igreja onde as pessoas ninguém me conhecia, e eu tive um encontro, né, com Deus em uma balada, né, onde era uma balada enorme, e as pessoas ali à minha volta felizes, só que eu estava muito triste. Eu olhava tudo aquilo e não via alegria, não via contentamento, me questionava para Deus por que eu estava ali, para pedir para Ele me tirar daquela situação. Foi quando eu tive
o encontro verdadeiro com o Senhor numa balada. E depois, a partir daquele dia, eu decidi que eu não iria mais para balada nenhuma, que eu ia abandonar totalmente as coisas do mundo. Foi quando eu conheci essa igreja, eu fui para uma igreja que eu não conhecia ninguém, porque com vergonha das pessoas me questionar, mas muitas pessoas que me conhecia, né, falava sobre que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus tinha algo melhor para mim. Foi quando eu conheci a Brasil para Cristo, né, que foi onde eu conheci o pastor Marcelo, né, lá congregava a pastora Elisane, congregava a apóstola Norma, a nossa pastora Amélia, que tinha bastante pessoas que eu conhecia, né, que me direcionaram, que me ajudaram nesse propósito, né, de voltar para os caminhos do Senhor. E elas me abraçaram muito. O pastor também me acolheu, o pastor Osmando, guardo muito carinho por ele, onde eu contei a minha história e ele falou: filha, aqui Deus tem um novo para você, né? Foi lançado, né, no passado, tudo o que você passou tá lá atrás. Agora o Senhor quer um novo para sua vida, vamos ficar conosco. Então ele me abraçou, me acolheu, né? E foi aí que comecei minha caminhada cristã, aí onde eu aceitei Jesus de novo, onde eu me batizei nas águas, né? Foi dia 22 de fevereiro de 1999. Então, e daí então eu não me afastei mais do caminho do Senhor. E essa igreja depois, infelizmente, veio a fechar as portas, né? E foi quando a gente estava procurando uma outra igreja, né? Eu dei uma afastada, estava naquele processo de mudança de igreja, tudo, né? E na nossa rua tinha a igreja Mensageiros, que ainda não era Mensageiros, né? Eu lembro que se chamava Cojique, e era uma igreja diferente, e o apóstolo Mara, a apóstola Vivian, na época era um bispo ainda, né? Me abraçou, me recebeu, assim, quem conhece eles sabem, eu sou muito grata pela vida deles, eles via o potencial que eu não via, né, em mim, então eles acolheram de uma forma assim sobrenatural, né? E o pastor Marcelo já estava nessa igreja congregando, e aí eu continuei firme e eu louvo ao Senhor pela vida deles, né? Hoje eles são nossos apóstolos. Eu só para contar uma historinha aqui, né? Eu tava um pouco com anseio, né, de congregar na Mensageiros, de ficar um pouco deslocada. E o apóstolo eu fiz uma oração em casa antes de ir pro culto. E aí eu falei: Senhor, fala comigo se é para me congregar nessa igreja. E eu quero ser útil no teu reino, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer, que a tua glória venha ser manifestada em minha vida, né? Confirma. E aí eu fui pro culto, eu estava um pouco à frente, assim, do altar, né? Porque quando a gente é novo convertido, a gente quer lá na frente. ficar na frente, a gente quer aceitar Cristo todo dia, era o primeiro amor, então eu fiquei bem lá na frente. O apóstolo estava mexendo no data show, que era retro na época, aquele antigo, viu, gente? Eu não conheço, gente, eu não sei o que é isso. Que passava a letra ainda. E aí ele me chamou, e aí ele perguntou: você sabe mexer nisso aqui? Aí eu falei: sei. Aí ele falou: então, mexe aqui. tá com você. É seu. É seu, Então, é de presente. ali eu me senti muito grata, porque foi uma resposta do Senhor. E aí, no outro culto, ele já me procurou para mim ficar no data show. Então, eu já fiquei, né? Já era a minha responsabilidade. Eu louvo ao Senhor
por isso. E aí nossa caminhada só foi crescendo na Mensageiros, na Coluna dos Jovens. Eu vou deixar um pouquinho o Marcelo falar um pouquinho, senão eu vou embora. Eu já vim de um lar evangélico, né? A família do meu pai, por parte de pai, era toda evangélica. E então já cresci aprendendo sobre a Bíblia, sobre Cristo. E quando nós éramos crianças, tinha uma tia minha que todo fim de semana tinha culto na casa dela, né? A gente participava. Era um pessoal da igreja do meu tio. E a gente participava desses cultos, né? Então já estava sempre ligado com o evangelho. E na rua que eu morava tinha uma igrejinha também pequenininha, de madeira ainda. E eu lembro que eu era criança, eu ia lá todo domingo na escola bíblica dominical de manhã, ia para os cultos, tinha uma casa, uma vizinha nossa também, que fazia uns cultos no lar, aí eu participava também. E lembro até que teve uma vez que ela fez o apelo para aceitar Jesus, apesar que eu já cresci na igreja tudo, mas mesmo criança eu aceitei o apelo, né? Então já cresci dentro deste ambiente, né? E na adolescência meu pai conheceu a Igreja Brasil para Cristo através da rádio, né? O programa que eles tinham. E não foi essa Brasil para Cristo que a gente se conheceu, né? Era uma que ficava ali na Vila Santa Maria. E eles tinham um grupo de louvor que na época tocava muito nas rádios. E aí meu pai ele ganhou um CD não, um disco, na época era disco ainda. E para ele receber, ele tinha que ir lá na igreja, no culto, para receber o prêmio. Então ele pegou e me levou até lá, a gente foi, gostou da igreja e ficamos um bom tempo lá. Eu fiquei desde a minha infância, eu participava das salinhas de criança na época. Fiquei desde a infância até a minha adolescência, os 17 anos, que foi quando a gente mudou. Eu mudei para uma outra igreja, depois essa outra igreja se transformou no Brasil para Cristo, onde a gente se conheceu, né? E depois o resto é a mesma história dela, a gente conheceu a igreja do apóstolo Mar Aberto, Sim. na época era bispo, que era Cogic, e estamos aí desde então, né? Pastor Marcelo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou que você cresceu num lar evangélico, assim como a pastora Daiane também, e você teve toda aquela referência de família, né, de pessoas que te levavam para o culto, para a escola dominical, e eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, hoje, para as pessoas, para os jovens que vão nos assistir, eu gostaria que você falasse um pouquinho das pessoas que não têm essa referência. Se você, na sua visão, se você acha que é muito difícil, vocês hoje são pastores, né? E eles têm um filho, o Pedro Henrique, né? E ele também vai ter uma referência que vai ser vocês. Mas e para aquelas pessoas que não têm uma referência? Eu acho que, apesar de ter crescido no meio evangélico, adolescente é adolescência, sempre passa por fases de conflitos espirituais, de dúvidas, sempre teve problemas familiares dentro de casa, apesar de ter crescido dentro do lar evangélico, mas o que me fez manter firme foi aquilo que eu aprendi com os cultos que eu participava, conhecer a Bíblia, me apegar a Deus, entender que não importa o que aconteça, eu tenho que me apegar a Deus porque Ele é o único caminho para a salvação, né? O único caminho para as nossas vidas. Eu creio que hoje, apesar de muita gente não ter uma referência dentro da família, as pessoas têm um conhecimento do Evangelho, né? Se você pode ver que tem muita gente que não é evangélico, mas que conhece louvores, conhece pregadores, conhece pregações, já tem uma certa afinidade, né? O evangelho hoje, ele é conhecido pelas pessoas. Então, mesmo não tendo essa referência, é claro que se torna mais difícil, mas mesmo não tendo essa referência, as pessoas têm aquela sede por algo que preenche um vazio que elas têm. Porque por mais que as pessoas curtam embalada, elas têm um vazio e elas sentem que esse vazio ela só preenche através de Cristo. Tanto que você vê que muita gente que não é da igreja canta louvores em momentos difíceis, porque aquilo traz conforto para elas, né? É verdade. Então, eu creio que as pessoas, mesmo não tendo essa referência em casa, elas têm um conhecimento da palavra, né? Sabe que existe um caminho que é o melhor para elas. Só que o inimigo, ele muitas vezes tenta cegar e impedir que elas enxerguem que é aquilo que elas precisam, que é aquilo que vai satisfazer, né? Uma curiosidade que eu tenho
Como vocês se conheceram, como foi o casamento, como foi o namoro primeiro, né? O noivado e o casamento. Conta aí pra nós, os dois. A pastora fala um pouquinho, depois o pastor Marcelo fala um pouquinho, como que foi. Como que você conquistou essa linda pessoinha aqui do lado? Que é propósito, hein? É propósito, Ó, eu quero saber. pega a chave, hein, galera? Pega a chave. É propósito. Ó, a história vai ser boa agora. Conte, pastora. Começa comigo? Ai, amém. Vamos lá, né? Do início. Como eu disse, né? Eu conheci o pastor Marcelo na igreja Brasil para Cristo. E começou uma amizade, né? Eu era bem extrovertida, muito falante. E eu achava ele muito tímido. E aí eu forçava ele a falar, a conversar comigo. E aí nós se aproximamos como amigos mesmo. Ele foi meu melhor amigo, né? Eu considerava ele muito. Nós se aproximamos de amigo de conversar muito sobre família, sobre trabalho, sobre casa, sobre futuro. E aí eu não tinha olhos para ele como esposa, mas como amigo mesmo. E as pessoas falavam, ele é algum partido, é uma Aí boa tem pessoa, coisa, aí né? Aí eu falava, não, é só meu amigo, ele é só meu amigo, não faz meu tipo, ele é muito tímido. E eu não queria perder a amizade dele. Eu falei, não vai dar certo. E aí foi passando os anos, né? Eu conheci outras pessoas, me relacionei com outras pessoas. E orando ao Senhor, e aí teve uma época em que a gente amadurece, né? Sim. Eu fui ficando, saí da adolescência para a fase adulta. E aí, orando ao Senhor sobre essa questão, né, de relacionamento, sobre ter uma vida, porque eu creio que, como eu ajudava com a liderança dos jovens, o que eu passava é que nós temos que orar, né, para que o Senhor venha preparar a melhor pessoa, porque nosso coração é enganoso. E se nós não tiver a direção do Senhor, nós quebramos a cara, nós nos arrependemos e aí depois nos frustramos, né? E aí eu tinha muito medo de conhecer uma pessoa, me frustrar, não dar bom testemunho e depois terminar e não continuar, e aí ficar aquele looping, né? Que muitos jovens vivem. Então eu orava ao Senhor para que o Senhor viesse preparar uma pessoa certa para mim, que o Senhor escolhesse para mim, não que eu escolhesse. E aí eu fiz esse propósito de oração, e o apóstolo falando para me dar uma chance pro Marcelo. É verdade. E eu falando, não, Marcelo é só meu amigo, eu não quero. Aí o apóstolo, você não, é ele. Eu, não, apóstolo, vamos orar, não sei não. E aí eu fiz um propósito de oração, porque eu era daquelas de ir pra monte, né? E aí eu fiz um propósito de oração no monte, uma campanha focada mesmo para a minha área sentimental, né? E aí eu fiz um propósito. Eu lembro que eu fui no monte, eu fiz o propósito de 3 meses. Eu vou contar para vocês. Pega a chave. Tô pegando aqui também, hein? Aqui, ó. 3 meses, eu falei assim, é uma coisa que eu amo muito. Quem me conhece sabe que eu amo chocolate. E era a época da Páscoa. Ai, não. E eu falei, Senhor, eu vou fazer esse propósito de ficar 3 meses sem comer chocolate, para que o Senhor venha direcionar a minha vida, me mostrar o que eu tinha que fazer, né? Meu coração já estava meio já pro lado do Marcelo, né? Meu Deus. Mas tinha minhas dúvidas. Sim. E pedi o direcionamento do Senhor. E aí eu fiz esse propósito no monte, de 3 meses sem chocolate. Aí passou uma semana do propósito,
Aí ele Não. resolveu, né, se pronunciar, se declarar. E aí eu falei, eu tô orando, né? Eu falei, meu Deus, né? Muito rápido. Eu tô orando e eu vou continuar orando, eu vou continuar no propósito. Então você ora Sim. também, eu oro também. E, E nós, assim por diante. e assim por diante. E aí passou um mês e eu na oração, e Marcelo também na oração. E aí o Marcelo ia desistir de mim, Oh, viu? Só pra falar. olha. E aí o pastor Elton, né, que ele descansa no Senhor, me chamou e ele falou assim, Daiane, eu tenho um negócio para te falar. O Marcelo, ele vai embora e ele vai desaparecer. E aí quando ele voltar de novo, ele vai estar com uma outra pessoa, vai estar casado e você vai ter se arrependido de não ter casado com ele. E aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor amado, e agora, né? E eu falei, não, pastor, eu tô orando. E o apóstolo também, Também. filha, Marcelo, a apóstola. E aí eu pedi um sinal pro Senhor. E um dia eu tava dormindo, né? Era de tarde. E eu lembro que eu estava dormindo e aí eu escutei ele me chamando. Na minha casa, eu escutei ele me chamando. E aí eu levantei, assim, acordei quando a gente tá assustada. Aí eu saí pra fora pra atender, né? E aí ele não tinha ninguém. Aí eu perguntei pra minha mãe se se ele tava lá. Aí eu falei, ai meu Deus, será que é um sinal, né? E aí eu fiquei pensando no que as pessoas tinham falado. E aí eu chamei ele pra conversar e falei que aceitava namorar com ele. Ai, que E E agora ele vai contar a versão dele. conte a versão, pastor. Como que É foi? melhor que a minha. Foi difícil? Acho que quando a gente se conheceu, na verdade, eu vi ela, achei bonita e tal. Mas eu não tava com pensamento de namorar no momento, né? Sim. Mas me chamou a atenção. Nisso a gente acabou virando amigo. E eu lembro que eu tinha muito medo de construir um relacionamento que não desse certo, né? Que eu via muito, eu tinha muitas referências ao meu redor, pessoas próximas que viveram fracassos amorosos, coisas assim. Então você tinha esse medo de repente não dar certo, de repente construir um relacionamento cheio de briga. E então eu tinha essa preocupação, né? E tinha um medo de construir qualquer coisa na minha vida fora da direção de Deus, né? Construir qualquer coisa fora daquilo que fosse a vontade de Deus. Tudo que eu fosse fazer, eu apresentava ao Senhor. Se fosse fazer uma entrevista de emprego, eu apresentava a Deus. Se é a sua vontade ou não. Aquela pessoa, se é a sua vontade ou não. Sempre apresentei tudo ao Senhor, né? E sabendo que Deus ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? Às vezes a gente acaba dando alguns passos com medo de ficar sozinho, com medo de perder uma oportunidade. E Deus ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? Então não adianta ficar afobado, ficar preocupado. E eu só apresentava ao Senhor, né? Que se não fosse ela, que ele apresentasse alguém que fosse conforme os propósitos dele, né? Que caminhasse junto no mesmo propósito, na mesma direção. Sempre tivesse a preocupação de arrumar alguém que tivesse na mesma visão, no mesmo propósito, que caminhasse na direção do Senhor. E Deus abençoou, que colocou na nossa vida, no nosso caminho, o apóstolo Mário, né? Primeiramente. Que deu uma ajudinha. Aquele empurrão. Vai. Empurrão. Vai. Porque, apesar de ela também era uma pessoa muito tímida, e ela também já era minha amiga, né? Então Então pronto. fica mais difícil. Mas Deus abençoou que as coisas aconteceram e nós estamos hoje já há 10 anos juntos, né? 10 anos de casado, Deus tem abençoado. Temos um Glória a filho Deus. abençoado. Amém. E isso é resultado de quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, né? Quando nós buscamos construir as nossas vidas conforme o propósito do Senhor. Eu lembro que antes da gente namorar, acho que a gente nem pensava em namorar. Eu tinha falado com Deus, já tinha decidido que eu ia
construir a minha vida amorosa já desde aquele momento, estando solteiro, estando sem ninguém, conforme o propósito de Deus, né? Eu falo, já vou ser a pessoa, um bom marido para minha futura esposa agora, ser uma boa pessoa, ser alguém com compromisso com o Senhor. E Deus tem abençoado, né? Desde ali Deus, eu tenho me preparado já antes de ter alguém em vista, né? Por exemplo, você não precisa esperar ter alguém para você procurar ser uma esposa abençoada por Deus. A sua postura já tem que mudar desde já, enquanto você não tem ninguém, para que o Senhor já venha estar te preparando para ser uma boa esposa. Porque você está querendo um bom marido, mas será que você vai ser uma boa esposa? Então é um negócio onde Deus faz o encontro entre os dois, né? Então Deus abençoa, estamos juntos há 10 anos. Casados, né? E vocês falaram uma coisa muito importante, eu não sei nem se vocês prestaram atenção, mas os dois tinham medo de se frustrar e eu acredito que isso já fazia parte do propósito, porque os dois não queriam se frustrar, de repente entrar dentro de um relacionamento e ter que se divorciar. Tinha, o Marcelo comentou, né, o pastor Marcelo comentou da questão da referência, que ele não tinha muitas referências nesse sentido ali no convívio dele, ou de repente na família. Então eu acredito que isso já era um propósito de Deus. Os dois já estavam caminhando no mesmo propósito, né, de construir uma família junto, de casar para viver juntos, né? Porque Sim. às vezes a gente quer decidir fazer as nossas escolhas e infelizmente a gente acaba nos frustrando, nos machucando, né? Isso. E aí verdade. foi onde Deus quebra meio que um ciclo, né? Uhum. Onde nós dois viemos de famílias que tiveram problemas de relacionamentos e tal. Onde E não tínhamos Deus ali referência. quebrou esse ciclo, né? Glória a Deus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a pastora Daiane, pastor Marcelo, gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho a fase de vocês na liderança dos jovens. Como que foi, quais os desafios que vocês enfrentaram, e eu gostaria que vocês comentassem também, na opinião de vocês, claro, qual que é a diferença de lá, quando vocês lideravam, e hoje, qual a visão que vocês têm para quem lidera jovens? Bom, falar. Acho que a diferença é que a gente não ficou muito tempo também, né? Foi pouco tempo. A diferença é mais o mundo hoje em dia, né? Acho que hoje a juventude é muito mais aberta ao mundo, tem muito mais coisa que o mundo tem oferecido para os jovens, não que naquela época não tivesse, mas hoje acho que é cada vez mais, né? Se você perceber como que as coisas estão no mundo, parece que o inimigo, ele percebeu que ele tem que investir nos jovens. Então é um desafio um pouco maior para as lideranças de hoje em dia, né? Naquela época, querendo ou não, na nossa época tinha um pouco mais de respeito com liderança, com os mais velhos. Hoje já é um pouco mais complicado. Então eu percebo essa diferençazinha, né? Então você acaba tendo que trabalhar com mais estratégias, mais formas de poder segurar a atenção do jovem, que muitas vezes é criticado por algumas igrejas, mas eu creio que precisa ter algumas estratégias para lidar com os jovens, né? Para atrair eles, para segurar a atenção deles em Cristo. Não que naquela época não fosse, mas acho que hoje é cada vez mais difícil, né? O mundo acho que tem trabalhado muito mais para trabalhar na mente do jovem, muito mais do que na dos adultos, né? Porque o adulto já tem a mente formada, já não muda. E eu creio que o inimigo, ele sabe que ele tem que construir agora a mente da juventude para que eles sejam os adultos de amanhã manipulados por ele. Então acho que é um desafio muito maior agora. Sim. Exatamente isso que o pastor Marcelo falou. Na nossa época, eu sinto também que havia mais respeito pela liderança. A liderança tinha mais crédito naquilo que era passado, então o jovem tinha essa preocupação de seguir, não que, igual o Marcelo falou, não que não tivessem as coisas do mundo, as distrações, mas os jovens também, eu acredito que tinha mais desejo de buscar o Senhor,
de buscar mesmo a santidade, de buscar se aproximar mais de Cristo, né? Porque com as influências hoje, muito da internet, então os jovens acabam achando que tudo pode, né? Só que aí eles esquecem que não convém. E aí meio que acaba confundindo a cabeça deles, né? Vão trabalhar do inimigo mesmo para que ache que tudo é normal, né? E não é. E então, o desafio que a liderança dos jovens tem com isso é ter mesmo estratégia de como atrair, né, os jovens, porque é os jovens que saem futuros pastores, igual nós saímos, né? Nós saímos do grupo de jovens, hoje eu ajudo com a liderança das mulheres, então, então o inimigo sabe que dali vão sair grandes pastores, vão sair grandes líderes, vão sair grandes levitas, então o inimigo quer atingir os jovens, então é dali que vão sair grandes famílias, né? Então, o inimigo sabe disso e é onde que o inimigo ataca e é onde a liderança tem que investir mesmo, né, nos jovens, com os pais investir mesmo nos jovens, incentivar, apoiar, né, porque não é fácil ser jovem, né, quando o mundo te cobra tantas coisas, o que que eu vou estudar, o que que vai ser do meu futuro, e o jovem quer tudo para ontem, tudo imediato, com quem que eu vou me casar, se eu vou ter filho, como que vai ser. Então, o jovem fica com essa preocupação de querer tudo para ontem e esquece o caminhar com o Senhor, o passo a passo. E eu acho que os líderes têm que investir pesado mesmo com os jovens para que eles venham entender, né, que o caminho do Senhor é o melhor caminho, que não há outro, né? Quando nós temos essa intimidade com Cristo, nada sentimos falta, né? Porque tem muitos jovens que conversando com alguns jovens, eu percebo na fala deles que eles sentem a falta de algo mais, né? E aí eu falo, né? Esse algo mais é Cristo, preencher com Cristo, Verdade. né? E com as informações da internet, do cotidiano, a escola, é tudo moderno, tudo, como eles dizem, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, acaba afastando os jovens do caminho do Senhor, né? E quando vai ver, eles estão totalmente afastados, né? E então esse desafio fica para os líderes chegar junto mesmo, pegar pesado, né? Ó, isso é certo, isso é errado, né? Sobre as escolhas, sobre o livre-arbítrio, né? Pregar a verdade, porque Sim. quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, Verdade. né? E se os líderes não estiverem ali firmes no propósito, que dali vai sair pastores, dali vai sair grandes obreiros, grandes famílias, né? Eles vão se desviar. É verdade. E você falando, daí eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. E é bem essa questão mesmo de eles estarem meio que confusos. Eu tento ter com todos uma relação muito próxima, né? Com todos, assim, né? Eu tenho, graças a Deus, bom relacionamento. Só que eles acabam confundindo a questão da liderança com a questão da amizade. Esses dias eu estava num grupo de jovens, saindo daqui da igreja, inclusive, indo para casa, e uma jovem veio brincar comigo como se fosse me dar um tapa. E aí eu falei assim para ela, não, a gente não pode brincar desse jeito. Eu sou sua líder. Ela, não, mas nesse momento você não é minha amiga, aqui a gente não tá como amigas. Eu falei assim, eu vou sempre ser sua líder. Eu prefiro que vocês entendam que eu sou a mãezona. Porque a mãe, você requer mais respeito, você tem mais aquela questão, será que eu posso brincar? Será que eu não posso? Não que eles não vão ter liberdade comigo, eles vão brincar, mas eles acabam confundindo no sentido de, é meu amigo, eu posso fazer tudo. Tanto é que ela levantou a mão pra, não foi nada na malícia, coisa, sabe? Realmente era uma brincadeira, mas eu tentei ali explicar pra ela que não, que tem a questão
da liderança e eu vou ser amiga deles, mas eu prefiro ser comparada com a mãe, que tem que ter aquele respeito, aquele equilíbrio, tomar cuidado com as brincadeiras para não perder o respeito, né? E às vezes eles mesmos acabam confundindo, não entendendo essa diferença, né? Mas essa confusão acho que até um adulto faz. Às vezes você é muito próximo da pessoa e confunde. Por exemplo, existe um momento que a pessoa é a sua amiga, tem um momento que ela é sua líder. Isso você vê nas relações profissionais, em qualquer lugar. A pessoa acha que porque é amigo de um encarregado, de um gerente, tem o direito de agir do jeito que ela quer. Só que naquele momento a posição dela é de um líder. Então É você isso tem que mesmo. entender e enxergar como líder. Aí vai da maturidade também da pessoa, né? Então, agora, nesse momento, ele está na posição de líder. Então, eu vou tratá-lo como líder. Isso Tem mesmo. momento que você vai estar como amigo, mas mesmo assim existe aquela questão de respeito também. Realmente. E eu quis não cortar, mas eu expliquei para ela, né? Até porque tinha outros jovens, para eles também, opa, brincou de tapa, também posso brincar. Então a gente tem que, né, Aline, hoje como líderes, assim, em qualquer relação, como o pastor Marcelo disse, em qualquer relação a gente tem que ter aquele equilíbrio. Opa, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, e tomar sempre esse cuidado, né? Sim. Exatamente. Qual que foi a experiência de vocês quando vocês souberam que ia ser líder dos jovens? Vocês dois. Acho que foi o apóstolo, né? Com certeza. Ah, É sempre ele. como que foi a experiência? É uma responsabilidade. Foi um período muito curto, né? Como disse o pastor. E era uma responsabilidade assim muito grande porque eu sabia desse propósito, né, de liderar mesmo, de orientar, de guiar, instruir. E no momento eu também tinha que ser instruída, Sim. né? Então eu achava que eu não tinha capacidade de liderar jovens, achava que não tinha essa condição de realmente guiar eles, né, no caminho que deveria seguir. E então, porque os desafios eram muito grandes, né, com a questão dos jovens, como a Bia citou, não é fácil, né, ser líder de jovens, é uma construção, assim, dia após dia, né, de relacionamento, de conquista, de realmente conquistar a amizade e o respeito, né, e passou esse período, né, eu sempre quis fazer, sempre quero fazer o meu melhor, né, da maneira que venha agradar o Senhor. E logo depois, que a pastora Lisane e o Wellington saiu, a pastora Tainá que tomou a liderança, né, dos jovens. E eu creio que foi bênção, foi crescimento para ela e para eles também. E tanto é que hoje ela também é uma pastora, né, está aí se formando, né, na pedagogia, tem muito conhecimento, tem muita estrutura emocional, espiritual, né, e eu creio que isso fez ela crescer espiritualmente juntamente com os jovens, né, que depois as duas lideravam, né, os jovens juntos. Então eu creio que as duas cresceram junto também com os jovens, aprenderam, alcançaram uma maturidade que é muito linda. Quem conhece elas sabe, né, desse trabalho que foi uma construção diária com eles. Não é fácil, mas a Bia pode falar que o resultado é gratificante, né? Fazer a obra do Senhor, que é tudo para o reino, tudo para o crescimento, e ver que eles estão no caminho certo, né? Estão avançando. E foi uma experiência boa para mim, de crescimento, de experiência, e foi isso. Uau, muito bom. Eu acho muito desafiador, Dai. Hoje está na liderança, né? Eu e a Aline. A Aline, ela já é noiva, logo logo ela vai casar. Mas
foi muito desafiador. Eu vou falar eu e a Tainá, porque a Tainá também é solteira, então a gente acaba ficando muito desafiador pela questão dos meninos. Eu já até conversei isso um pouco com o apóstolo e eu falo, é mais difícil esse contato, né, entre eu e os meninos, né? Tem coisas que eles não vão chegar em mim e abordar, então a gente está tendo, uns eu tenho mais facilidade, outros menos, mas tento sempre, sabe, abordar, cuidar da mesma forma, mas não tem jeito. As meninas é sempre mais acolhedora e desabafa e conversa, então a gente acaba tentando, sabe, ter um bom relacionamento, mas é muito desafiador quando a gente se encontra sozinha no sentido sem um parceiro, sabe, né, um homem, um namorado, um noivo, um marido, então é muito desafiador. Teve alguma fase de vocês dois que foi mais marcante? Ou para você, pastora, que você teve um encontro assim, que você falou assim, nossa, esse encontro com Jesus foi marcante para minha vida. Para você também, pastor Marcelo, depois vai estar contando. É um encontro marcante. Muito marcante. O que você fala? Nossa, foi. Amém. Eu posso falar sobre o meu crescimento, né, espiritual, onde eu era muito tímida, jamais, eu nem aceitaria participar de um programa, tenho ainda, né, muita timidez, mas eu estou vencendo, e eu posso falar que eu acho que todas as mulheres que participou dessa festividade, foi uma festividade das mulheres, né, Mulheres de Shaddai, que foi a festividade Identidade, Sim. né, que foi muito, para mim foi muito marcante, onde eu como Daiane, né, precisava ter esse encontro realmente com Deus, com o Pai, onde eu me identifiquei filha, né, porque nós temos Deus como Deus, né? Só que é muito além, né? Então eu reconheci ele como pai, né? Me senti como filha, alcancei essa identidade de filha, né? Que foi quando teve essa festividade, onde teve um trabalho ali de 40 dias, né? 40 dias de devocional, onde nós orávamos, onde nós jejuamos, onde realmente nós buscamos encontrar quem realmente nós somos em Cristo, né? Porque o que eu falo para algumas pessoas é que eu não queria ser e não quero ser uma cristã só de falar, né? Porque tem pessoas que é cristão e não sabem nem por que são cristãos. Então eu queria ter essa identidade, ter esse encontro verdadeiro com Deus, mesmo que antes eu já tinha aceitado a Cristo, já tinha uma caminhada ali com o Senhor, mas eu queria algo a mais, né? Então ali nós jejuamos, nós buscamos mesmo a presença do Senhor, foi onde eu encontrei essa identidade de Cristo, de filha amada. Eu não tive um pai paterno, então eu tinha essa dificuldade de pai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, então fui criada com a minha mãe, fui criada pela minha mãe, eu e mais meus 4 irmãos, e onde eu sou a irmã mais velha, então ajudei a criar eles, então eu não tive esse cuidado de pai, né, o pai físico, então eu tinha essa dificuldade de separar, né, Deus, pai, então nessa festividade, nesses 40 dias de propósito, nós tivemos esse encontro e foi muito marcante para minha vida. Foi aonde o Senhor falou profundamente comigo. Eu senti assim, como se eu tivesse um encontro real, pessoal mesmo com Deus, de filha, não só como Deus, mas de pai, né? Aquele cuidado. E ali eu sentia como que o Senhor
eu fui lembrando tudo que o Senhor já tinha feito na minha vida, desde a minha infância, na minha adolescência, todos os livramentos que Ele tinha me dado. Então, Ele foi me trazendo à memória todas essas coisas que eu falei, não, realmente eu não tinha um pai físico aqui na terra, né? Mas eu sempre tive um pai, né? Um pai que esteve comigo em todos os momentos, em todas as situações. Quantos e quantos livramentos o Senhor me deu quando eu não estava na presença dele. Então, o Senhor me trouxe à memória, né, esses livramentos que foram muitos. Até o cuidado dele ter preparado meu casamento, ter preparado minha família, de eu ter tido o meu filho, que é uma bênção, né, para nós. Então, essa honra de poder ser mãe, né? Eu conheço pessoas que não podem ser mãe, então eu vi o cuidado que o Senhor teve comigo como pai, né, nessa festividade. Glória a Deus. E foi muito lindo e eu sinto isso até hoje. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, ao Pai, né, que pelo cuidado que ele teve, que ele tem. E é isso. Esse foi o momento. E você, pastor Marcelo, qual foi o momento mais Eu- marcante? Eu nunca fui uma pessoa de muito movimento, né, de muito barulho. Sim. Nunca fui uma pessoa essas pessoas que visita muitas igrejas, que gosta de movimento. Eu sempre gostei de orar mais na minha, né? E sempre o que me marca é quando eu tô em momentos de aflição, de angústia, ou precisando de uma direção de Deus. E aí começa a orar sozinho, né? Eu costumo muito de orar no chuveiro e aquele momento que você começa não a recitar palavras, você começa a conversar com Deus, né? E aí quando você sente que ele tá ouvindo o que você tá falando e você começa a sentir aquela presença dentro de você, né? Começa a sentir aquela paz. A situação muitas vezes não se resolveu, mas você sente o Espírito Santo trazendo conforto, trazendo paz dentro do seu coração. Acho que isso para mim é algo sem explicação, né? Onde a gente muitas vezes devia estar desesperado, preocupado, e você sente Deus ouvindo as suas orações, você sente Deus ouvindo aquilo que você está apresentando a Ele, você sente Ele trazendo a paz dentro do seu coração. E isso para mim é algo que é sempre marcante, né? Você sentir que aquele a quem você está buscando, aquele a quem você serve, ele te ouve, ele te vê. Isso é algo único, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa fase que vocês estão vivendo em relação ao pastoreado, né? Faz um ano daí que vocês foram ungidos? Não, nós somos separados. Há um ano, né? E foram É. ungidos em novembro. Isso. Então tá bem recente. Vocês podem pensar aí na resposta, porque eu quero novamente falar com você que está assistindo. Deixe o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo, comente. Eu tenho certeza que essa história vai edificar muito a sua vida. Então, você pode deixar seu comentário. Nos siga também nas redes sociais, @osjumps. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixe nos comentários um próximo tema ou uma curiosidade para a gente trazer aqui no próximo programa, tá bom? Quem vai responder primeiro? O pastor Marcelo, pastor Dai. Pastor Marcelo, que eu já falei bastante. E eu queria saber também se vocês já imaginaram, já se pensaram serem pastores, né? Eu já ouvi isso desde a adolescência, pessoas ministrando sobre a minha vida, mas eu nunca diria, importância, né? Porque nunca foi algo que eu tinha como objetivo dentro da igreja. Nunca pensei, eu quero ser pastor um dia. Nunca foi algo que eu objetivei. Então já recebi diversas vezes alguém profetizando isso, mas nunca dei tanta atenção. Não que eu não acredito, não. Eu simplesmente ouvia e falava, não, eu não quero. Não, mas quero, eu então. quero. E então nunca foi algo que eu busquei de Deus, né? Sempre busquei cumprir a vontade do Senhor, fazer aquilo que Ele quer que eu faça, né?
ser um bom exemplo, ser um cristão aonde eu for, espelhar a presença de Cristo onde quer que eu for, mas não com o título de pastor. Nunca busquei isso para mim. Então, o apóstolo às vezes tem umas brincadeiras que é. Ele vai ver depois, viu? Cuidado. Meu Deus. Mas a gente está aqui para fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Pastora Dai. É um desafio muito grande. Eu nunca também quis, meu objetivo é ser pastora. Não é algo que eu vou buscar para ser pastora, né? Eu queria fazer sim, somar no reino, né? Ser útil no que fosse possível para que a obra do Senhor cresça. Mas assim, no meu lugar, eu falo para as meninas, né, que é muito fácil, é muito bom quando nós vamos ao culto, sentamos, ouvimos ali a palavra e recebemos a bênção apostólica e vamos embora para casa. É maravilhoso. Mas quando nós é quem temos que trazer a palavra, nós é quem temos que nos preparar, aí já é uma outra É história, verdade. já é bem mais difícil e eu me considero, né, uma pessoa tímida, mas o Senhor tem trabalhado nisso, né? Eu tenho orado ao Senhor para que e Ele está trabalhando, né, aos poucos, e eu acho que o trabalho é do Senhor, porque eu não podia deixar que a timidez tomasse conta de mim. E quando o apóstolo falou que ia separar nós como pastores, eu falei, ó, apóstolo, ora direitinho, tem certeza? Porque, não é da vontade, eu não sei não, apóstolo, eu não sei. Vou morar mais um pouquinho, porque realmente é muito desafiador, né? Você ser espelho, você ser exemplo, né? Você ali viver o que realmente você ministra, o que realmente você prega. Então, é muito desafiador e confesso que eu tenho medo, né? Tive medo, tenho medo, mas eu acho que faz parte, né? Porque quando a gente não é um medo assim de fazer a obra, mas um temor, né, a Deus, Sim. porque é uma responsabilidade muito grande, né? Onde nós estamos ali levando a palavra do Senhor, né? Onde nós estamos sendo exemplos, né? Igual muitas pessoas falam para nós, né? Tem como nós como referência, né? Como pastores, como pessoa, né? Sobre nossa casa, né? Sobre nossa família. Então isso também é pregar, né? Não é só subir no altar e pregar e ministrar e sim viver. Então, sempre tenho esse compromisso, essa responsabilidade, primeiramente com Deus, né, de não entristecer a Ele, né, e é um desafio muito grande porque muitas pessoas falam, porque eles, né, e sendo que nós também perguntamos por que nós. Não, peraí. Então, o Senhor que direciona nossas vidas quando nós oramos para que o Senhor venha guiar nossas vidas, para que nós venhamos ser útil da maneira que Ele quer, né? E veio esse desafio, né? Esse propósito em nossas vidas de ser pastores. Glória a Deus. E nós obedecemos, né? Porque ai daquele que cai na mão do Senhor, né? Então, Verdade. tá bom, vamos obedecer, Eis-me né? aqui. Eis-me aqui, aqui. né? Seguindo, fazendo a vontade do Senhor. E eu oro ao Senhor, nós oramos para que nós venhamos ser. Eu falo que nós não tivemos muitos exemplos, né? De família, de casamento
abençoado, mas nós seremos essa família, Amém. nós seremos esses pastores, Amém. nós seremos, né, referência. Eu não falo sobre bens materiais, né, porque muitas pessoas têm muitos bens materiais, né, e tem um casamento frustrado, um casamento de aparência, né, e não é sobre isso, até porque nós não temos uma mansão, nós não moramos num condomínio de luxo, nós não temos carro de luxo, mas muitas pessoas chegam a nós ouvimos que nós somos referência. Isso é muito gratificante, porque nós sabemos como é difícil hoje em dia ter uma família como referência, e nós ser, como pastores, né, ter esse exemplo, né, seguir, ter essa referência, ser essa referência para os jovens, né, para outras famílias. Então, o Senhor tem nos guiado, né, nesse pastoreio, né, e nós estamos aí para fazer a vontade do Senhor, a obra dele, né, e que continue assim. Amém. Eu gostaria de pedir para o pastor Marcelo trazer um versículo, uma reflexão para o coração dos jovens que vai estar nos assistindo. E em seguida, eu queria já pedir para vocês dar um conselho para os jovens, né? Um conselho para aqueles que vão nos assistir, conselho de vida, um conselho espiritual. Então, vou deixar vocês à vontade. O nosso programa ele já está quase finalizando, mas ainda dá tempo de você comentar, dá tempo de você compartilhar esse vídeo, dá tempo de você nos seguir nas redes sociais, os.jumps. Então, corre lá, nos acompanhe. Tenho certeza que essa história vai edificar muito a sua vida. Amém? Amém. Só deixar um versículo em Colossenses 3:23, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Aí deixei esse versículo e já um conselho, né? Tudo que a gente fizer, a gente deve fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor, né? Quando nós estivermos no nosso trabalho, quando nós estivermos na nossa escola, no nosso dia a dia, tudo que a gente fizer, a gente fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Como se Deus estivesse olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Porque Ele realmente está, né? Às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, ou eu vou errar um pouquinho aqui porque ninguém está vendo, só que Deus ele está vendo tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz é realmente feito para o Senhor. Porque as pessoas olham a maneira como a gente se porta, as pessoas olham a maneira que a gente faz as coisas, e tudo aquilo que reflete em como as pessoas enxergam o povo de Deus. Se você é um profissional, um aluno ruim, um funcionário ruim, que faz as coisas de qualquer jeito, as pessoas sempre vão olhar e sempre vão usar aquela frase, e diz que é crente. É verdade. E nós não estamos levando o nosso nome. Tudo aquilo que nós fizermos, nós estamos levando o nome de Cristo. E as pessoas estão olhando para isso em nossas vidas. Então, tudo aquilo que a gente fizer, que a gente faça enxergando que Deus ele tá vendo o que a gente está fazendo, que tudo seja como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Se Deus pedisse para você fazer algo, como é que você iria fazer? Se a sua mãe pede algo, existe uma maneira que você faz aquilo. Se é um amigo que pede, você vai fazer de uma outra maneira. Se é alguém que a pessoa está gostando, ela vai fazer da melhor maneira possível. E para Deus, como é que a gente tem feito as coisas, né? Como é que a gente tem feito o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? Tudo que nós fazemos é para Deus. Então, como é que a gente faz para Deus as coisas que a gente faz, né? Como é que a gente se porta no nosso dia a dia, sabendo que tudo aquilo vai refletir em como as pessoas enxergam a Deus. Uau. E não se preocupar, né, com a opinião das pessoas, né? Os jovens têm muita tendência a querer agradar a maioria, os amigos, os outros. Querer ser igual a todo mundo. E nós não precisamos agradar as pessoas. Não adianta nós agradarmos os nossos amigos, temos as mesmas opiniões que eles, porque todo mundo está pensando dessa maneira. Eu sou crente, mas eu não penso assim. Eu acho que cada um faz o que quer, cada um gosta do que gosta. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que agradar ao Senhor acima de tudo. Porque tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós sonhamos para nossas vidas,
Deus tem para oferecer para nós. Ele tem um bom casamento, ele tem uma boa vida profissional, ele tem um bom crescimento para cada um. Mas como é que nós temos nos portado diante do Senhor para que nós venhamos receber isso? Não que Deus venha nos recompensar por aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus tem para nós já está lá. Só que as nossas atitudes nos afastam daquilo, do propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? É verdade. Então, que cada jovem comece a se preocupar mais em agradar ao Senhor e não aos seus colegas, não aos outros, né? Não se preocupar com a opinião das pessoas, mas se preocupar com aquilo, como que Deus pensa de mim, né? O que Deus pensa da minha vida, o que Deus pensa das minhas atitudes, como que as pessoas têm me olhado. É engraçado que uma vez eu estava no trabalho, a gente estava no horário de almoço, e a gente ficava do outro lado da rua, em frente à empresa, né? E aí você tá ali junto com as outras pessoas, não tá vestido de crente, não tá... Eu nunca tive o costume de falar com um linguajar de crente pentecostal, sempre falei normal. E uma pessoa que encostou no ponto de ônibus, uma senhora ficou olhando, e aqui, você é evangélico, né? É algo meio que impactante, né? Onde as pessoas, onde a luz, ela enxerga onde a luz, da mesma forma a treva enxerga onde há trevas, né? Então, que a gente venha a ser referência e tudo que a gente fizer seja como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, né? Fica essa reflexão. Pastora Daiane, um conselho para o jovem que está nos assistindo. Depois dessa palavra, né? Um conselho que eu dou para o jovem que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, assim como o Senhor tem feito na minha vida, na vida do pastor Marcelo. E tudo aquilo que nós almejamos, sonhamos, o Senhor tem além, né? Porque o Senhor conhece nosso oculto, nosso escondido, conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso desejo das nossas almas, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe do nosso amanhã, né? E que nós venhamos não nos preocupar com o agora, né? Mas nós venhamos nos preocupar com o que o Senhor tem para nós, né? Se nós estamos se achegando mais a Ele, né? Porque é muito desafiador, mas a palavra do Senhor fala para que nós venhamos se achegar mais e mais a Ele. Não é fácil, né? Nós sabemos que é uma tarefa que não é fácil, há muitas distrações, há muitas vozes, mas que nós verdadeiramente venhamos fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, né? E agradável. Amém. E eu creio que se os jovens, focar no Senhor, focar na sua vontade, o Senhor fará grandes maravilhas, né? Como diz a palavra. E aproveitando, né? Eu já quero deixar aqui um desafio, né? Para o próximo tema. Né? Que Já veio, a já. líder Aline Ai, Jesus. já convocou nós, estimou nós para passar esse desafio. Mas antes disso, né, eu quero também lançar um desafio aqui, né, nessa noite, desafiar um casal que veio de longe, né, veio lá Quem do será? Belém, né, do Pará, Ixi. jovens, que eu acho que vai ser muito edificante, né, falar um pouco deles, eles contar um pouquinho da história deles. Eles vieram para cá jovens também, né, com a criança, muito novos e alcançaram grandes coisas aqui, né, cresceram muito espiritualmente. Hoje o David Ela já deu um spoiler já, ó. Ela já falou aqui. David é líder dos Gideões, a Miriam tá aí, a diaconisa Miriam tá aí Sabe. conosco, crescendo muito, né?
e faz parte da nossa coluna de mulheres, que é o David e a Miriam. A contar um pouquinho, né, do seu testemunho, da sua história. Sim. Eu creio que vai edificar muita pessoa, muita gente. E eu acredito que também eles são referência, né, para muitas pessoas. São um casal abençoado, uma família abençoada, que está aí Amém. crescendo, né, juntamente com o reino do Senhor. Amém. E um versículo que diz um tema, né, que pode ser abordado no próximo programa, que se encontra em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Né, esse desafio que elas lançaram, né, que no próximo programa venha a ser abordado, né, em Romanos 12, 2, né, não deixai o mundo te moldar, né, que o mundo não venha moldar você jovem, que Cristo venha te moldar, né, que o reino venha te moldar. Amém? Amém. Eu vou passar para a líder Aline fazer o encerramento, mas mais uma vez eu quero agradecer a pastora Daiane e o pastor Marcelo por terem vindo, aceitado esse desafio. É difícil. A pastora Dai e o pastor Marcelo, eles são mais ou menos tímidos, viu, gente? Porque quando só tem lugar para ministrar, é 1 hora de cada. Mas vocês são bênção. Obrigada Amém. por Amém. terem aceitado, por ter disponibilizado, né, o tempo de vocês. E que o Senhor continue abençoando mais e mais o ministério, o pastoreado de vocês, a vida do nosso Pedrinho, né? Que o Senhor possa abençoar grandemente, que ele também será um grande homem de Deus. Então, eu só tenho a agradecer pela vida de vocês, por compartilhar um pouquinho dessa história e tenho certeza que vocês vão crescer aí muito. Amém. Antes de nós estarmos encerrando o nosso programa de hoje, eu acredito que tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi falado, creio que vai impactar algumas vidas. Porque Amém. através de vocês há um testemunho muito grande, né? Então, eu agradeço a vida de vocês por estarem aqui. Pastora, eu quero que a senhora fale da festividade das mulheres que vai ter, já faça o convite. Aproveitando, eu quero fazer um convite especial para você, mulher, que está participando da nossa festividade das Mulheres El Shaddai, que vai acontecer dia 27 de abril, às 18 horas. Anota aí na sua agenda, com o tema Mulheres Posicionadas para Avançar. Eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Já está falando conosco, nós já estamos aí nesse processo, né, de preparação para a festividade. E vai ser uma bênção, você está convidada a participar desse momento junto conosco. Vem. Amém. Glória a Deus. Então, gente, já estar encerrando o nosso programa, vamos fazer uma breve oração e vamos agradecer por esse dia. Amém? Amém. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, este casal, Pai. Que o Senhor possa abençoar a casa deles, ó Pai, a família, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, guardar, Senhor, esta família. E que o Senhor possa guardar, Senhor, a minha vida, a vida da Bia, Senhor. A vida do Biel, Senhor, que está aqui, Senhor, nos ajudando. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. E que o Senhor possa nos trazer, Senhor, à nossa mente aquilo que o Senhor deseja. E não aquilo que nós queremos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar realmente, Pai, posicionados, ó Pai. E querer realmente, Senhor, avançar, Pai. Porque é isso que o Senhor quer de nós, o Espírito Santo. E em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas. E que o Senhor possa, Senhor, nos abraçar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, gente. Tchau, Deus gente. abençoe. Tchau, obrigado. Faz graça. Essa noite.